Retomando a ideia do esquema retirado do diagrama ADI, com todas as questões que a atividade prática compõe, do evento, fenômenos, perguntas, condições, enfim, objetivo, diagnóstico, roteiro, materiais, registros, formas de preparo e de trabalho, como valida, tipos de resposta e a expansão do modelo. Retomando a ideia do diagrama em V, vamos tentar enxergar quais são as relações que existem da razão conceitual para a razão metodológica, para que a gente possa então perceber como se dá a categorização para começar a formular as ideias dos indicadores de avaliação. Os indicadores de avaliação, a partir da estrutura do diagrama ADI, cujo esquema a gente acabou de relacionar os itens em separados, podem ser escritos desta formatação. Em vez de ser um diagrama V, podem ser um pouco mais cartesianos, mostrando aqui dos conceitos as relações, das condições necessárias, quais são as relações que tem na condição metodológica, resultados em relação ao resultado obtido, as condições aqui de predições do aluno e professor em relação à validação, asserções e possíveis expansões. É o mesmo diagrama, é a mesma condição, porém num formato relativamente diferenciado. Então, pelo formato do diagrama V, para que a gente possa entender que relações ocorrem do conceitual para o metodológico. A partir de temas e conteúdos, relaciona-se ao fenômeno de interesse, às expansões, à questão foco, à resposta de conhecimento, ao mapa conceitual, à situação, problema ou evento que está sendo trabalhado. A relação que os conceitos estabelecem ao fenômeno, à questão foco, às expansões, ao mapa, à questão do conhecimento, ou seja, relações diretas. Existem outras que são indiretas dentro da construção da ideia, essas são as relações diretas. As condições necessárias ao fenômeno, obrigatoriamente, ao roteiro, elementos interativos materiais e, lógico, ao evento. Os resultados teóricos, à questão foco e aos resultados obtidos. Essa é a relação direta. Os experimentais, a validação, a categorização, os resultados obtidos, os resultados e representações, roteiro, elementos interativos e aos materiais. Predições do aluno, asserções de valor, de conhecimento, validação da atividade, aos registros e variáveis, às condições de roteiro, aos elementos interativos. E do professor, possíveis expansões, às asserções, à validação, à categorização, aos resultados, às questões do evento em si. Então essas são relações básicas entre a questão conceitual e a questão metodológica, que podem ser interpretadas e a partir daí é que se começou a ideia de se construir uma perspectiva sobre o instrumento de planejamento avançando para as ideias de um instrumento de indicadores que possam trabalhar, então, uma condição lógica que o professor de ciências, de biologia ou das outras áreas que trabalhem com experimentação peguem a atividade prática e consigam analisá-la, consigam avaliá-la. Nessas condições, foram estabelecidas como proposta 5 categorias: fenômeno de interesse, conteúdos e organização, modo de planejamento, tipo de trabalho e validação da atividade, asserções e expansões do modelo. Nessas 5 categorias estão todos os itens, ou seja, estão todas essas condições. Dentro dessas relações, dessas categorias, que envolvem as demais áreas de relação, como se comporta? Categoria, fenômeno de interesse. Qual é o indicador? Evento, fenômeno de interesse, perguntas. Com quem o evento está diretamente relacionado? Objetivo geral, local de atividade, tempo de realização, nível de ensino. Com quem o fenômeno de interesse está relacionado? Atividade proposta e objetivos. Perguntas de interesse, fenômenos de interesse e objetivos específicos. Conteúdos e organização, indicadores. Conceitos, materiais e condições, objetivo geral e específico, avaliações diagnósticas, roteiro de procedimento e resultados. As relações que cada indicador busca, estabelece na sua condição de estrutura. Conceitos ao fenômeno de interesse e aos objetivos. Materiais e condições necessárias à atividade proposta e ao roteiro proposto. Objetivo geral e específico. Fenômeno de interesse, atividades propostas, roteiro, perguntas de interesse. Avaliação diagnóstica. Conceitos, objetivos, fenômenos de interesse, perguntas de interesse. Roteiro de procedimento, nível de ensino, cuidados de segurança preventiva procedimental, atividades passo a passo,
o que é exigido do professor, o que é exigido do aluno, relações de facilitação com a aprendizagem. E resultados, revisão da literatura, resultados esperados, discussão e resultados obtidos. Modo de planejamento, tipos de trabalho, validação da atividade. Dentro dessa categoria, modo de planejamento, tipo de trabalho a ser realizado pelo aluno, validação da atividade, validação dos resultados em relação aos objetivos da atividade. Modo de planejamento, então, ações e roteiro, atividades, procedimentos do aluno. Tipos de trabalho a ser realizado pelo aluno. Ações e roteiro, instrumentos de coleta de dados, transformações, resultados, asserções. Validação da atividade. Ação que demonstra que o aparato funcionou, que o experimento funcionou. Quais atividades, quais objetivos específicos? Validação dos resultados, que resultados em relação aos objetivos propostos na atividade. Categoria de asserções de conhecimento, perguntas de interesse e objetivos, de valor, respostas, novos conhecimentos, relações com boas condições de vida. E expansão do modelo, conteúdos outros onde se pode aplicar esse mesmo tipo de modelo, esse mesmo tipo de experimento. Observada categorias, indicadores e suas relações, montamos uma ideia de indicadores com base Likert, ou seja, uma análise psicométrica atitudinal. De que forma? Quem é o indicador, quem é o conceito e quais são os critérios de análise? Como que isso funciona? Número e denominação do indicador, nessa célula da planilha. Conceitos atitudinais, sendo 1 o pior, 5 o melhor. O que tem no critério de análise? Tem o descritor, traz o que no descritor? Aqui se refere ao indicador, seu objetivo, critérios ponderados para a sua análise. Então, passo a passo. Sendo o conceito 1 o pior, é aquele onde não existe, não contempla, não está previsto, não está implantado, não apresenta, não obedece, não expressa aquilo que você analisa dentro do indicador determinado. No conceito 2, ele existe, mas é insuficiente. Não atinge toda a noção que precisaria para o experimento. No conceito 3, ele atinge de modo suficiente. Pode ser melhorado. No conceito 4, ele está muito bom, está muito bem proposto. E no conceito 5, ele está excelente. Ou seja, a proposta está boa. Eu posso trabalhar com ela sem problemas. Como é que fica o desenho, então? Indicador evento. Conceitos 1, 2, 3, 4 e 5. Olha o que diz o indicador, conceito 1 do indicador evento. Quando a descrição do evento não contempla ou se demonstra totalmente insatisfatória em relação ao objetivo geral, local da atividade, ao tempo necessário para sua realização e ao nível de ensino pretendido. Essas são as relações, os critérios para analisar o evento. O 1 não contempla, o 2 contempla insatisfatoriamente, o 3 contempla de modo regular, o 4 contempla de modo satisfatório, o 5, quando a descrição do evento contempla, de modo totalmente satisfatório, objetivo geral, local de atividade, tempo necessário para a realização e o nível de ensino pretendido. Então são esses os critérios dentro desse indicador. E assim todos os indicadores estão montados. O indicador, o seu número sequencial, a que categoria ele pertence, os conceitos dentro de uma escala psicométrica atitudinal e quais são as atitudes dentro dessa escala, ponderando sempre quais são os critérios de análise sobre o indicador. Então, dessa maneira, constitui-se a construção de um indicador para análise de um professor que vá aplicar uma atividade prática. Dessa forma, ele consegue entender se a atividade está boa ou não está boa para ser utilizada. Aqui está o conceito e os descritores que são utilizados. E desta forma aqui, podemos, por exemplo, trabalhar o experimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 e podemos fazer, inclusive, uma análise um pouco mais quantitativa sobre a comparação entre as atividades que possam ser direcionadas ao mesmo tema ou atividades diferentes, onde eu possa interpretá-las de acordo com uma razão numérica conceitual e aqui uma proposta de uma planilha comparativa entre 3 experimentos. Desta maneira, a gente enxerga o indicador, trabalha a estrutura do indicador. Lembrando um pouco que lá na atividade prática também é proposto atividades de pré e pós-teste ou processuais. Essas atividades de pré e pós-teste também podem vir a ser planilhadas, ou seja, observadas de uma maneira que você, professor, possa trabalhar a interpretação, a correção dessas atividades, a compreensão dessas atividades de uma maneira mais estatística. Por exemplo,
Primeira questão, qual é a questão? Qual é o objetivo que se tem ao fazer essa pergunta? Qual é a resposta ideal? Essa resposta ideal é elaborada pelo professor. Quais são os conceitos necessários para esta resposta? O que nós vamos enxergar aqui? O quanto esses alunos apresentam esses conceitos necessários, conceitos, não são definições, não é nada decorado, não é cópia, portanto, interpretando as ideias dos alunos, o quanto eles se aproximam da pertinência desses conceitos que estão nessa resposta, que conferem esse objetivo, que contemplam esse objetivo. A partir disso, pelo quantitativo de alunos, nós podemos entender quantos alunos são e quais os percentuais dentro do conceito de 1 a 5. No pré-teste, mesma coisa no pós-teste. Utilizando essa planilha de pré e pós-teste quantitativa e distribuídas percentualmente, então eu posso compreender qual é o perfil da turma em relação a essa questão. O perfil da turma é bom? Todos entenderam? Há um percentual que não entendeu? Não atingiu determinado conceito? Não mostra certo conceito? Além disso, dentro da ideia do pré-teste, os menores conceitos, conceito 1, 2, 3, 4, ou 1, 2 e 3 essencialmente, são conceitos mais esperados. No pós-teste, os conceitos 4 e 5 são os conceitos mais desejados, são os conceitos que realmente a gente espera que os alunos atinjam, ou seja, que eles saiam do conceito, da ideia do que é não há, não contempla, totalmente insatisfatório, dentro dos conceitos 1, 2 e 3, até mediano regular, e que no pós-teste eles se apresentem como satisfatórios ou totalmente satisfatórios, ou seja, eles aprenderam muito bem e estão excelentes na compreensão desses conceitos. Esta tabela auxilia esse tipo de interpretação. A partir, então, dos resultados obtidos pelo quantitativo do aluno, pelos percentuais de respostas, que se aproximam, que são pertinentes aos conceitos das respostas ideais, nós podemos entendê-los de uma maneira um pouco mais especificada, ou seja, trabalhando percentis de interpretação conceitual, em intervalos de 0 a 11%, de 11 a 22, 22 a 33 e assim por diante até perfazer 100% do total. 100% da aproximação aos conceitos ideais pertinentes à resposta dentro do objetivo proposto na análise de pré e de pós-teste, é claro que o perfil desse aluno, dessa turma, vai ser muito bom. Entre o bom e o muito bom, há um intervalo, por isso a abertura em percentis. E aqui os intervalos conceituais relativos a esses percentis, relativos a esses conceitos. Dessa forma, consegue-se interpretar se essa turma está evoluindo, se esse aluno em si está evoluindo na sua interpretação conceitual ou se ele não evoluiu na sua interpretação conceitual. É claro que também, comparando pré e pós-teste por esses intervalos conceituais, podemos estabelecer graficações à medida da interpretação que seja assim necessária. Aqui é uma compreensão, tendo o regular aqui, quando as somas dos percentuais referentes a 4 mais 5, conceitos 4 e 5, e a 1 mais 2, forem iguais ou quando o percentual for referente ao conceito 3. Então ele é regular. Acima da condição ele passa a ser satisfatório, abaixo dessa condição ele passa a ser insatisfatório para totalmente satisfatório. Então aqui eu posso interpretar o quantitativo de alunos dentro de um percentual e o quantitativo de alunos dentro desses percentuais. Sendo regular, o termo médio. Sendo regular, a média de classificação desses alunos. Desta forma, a gente fecha a análise da ideia de pré e de pós-teste.